Meus amigos de Nova Resende, a Vila dos Cafezais, estamos aqui para mais uma conversa no Toró de Parpite. Esse programa que toda semana dá voz para as pessoas que têm coisas importantes para fazer. Pessoas que contribuem com a comunidade, com algum tipo de trabalho, com algum tipo de informação e principalmente com consciência social, com consciência política e consciência étnica, consciência de transformação. O papel do Toró de Parpite é dar voz para todas as correntes da sociedade organizada, né? E isso que temos procurado fazer. Há mais de um ano o Toró está no ar, já fizemos mais de 60 entrevistas e a gente considera que isso é uma prestação de serviço para a nossa comunidade conhecer as opiniões e o que pensam as pessoas com quem a gente convive. Hoje, a nossa convidada é a Ana Vitória. Ela é filha e neta de Nova Resende, como ela define uma filha ausente. Ela é uma atriz, mora em São Paulo, e o trabalho dela como atriz também é um trabalho de alcance social, na área de saúde. Ela é uma pessoa completamente politizada e engajada na luta pela igualdade racial. E hoje, dia 20 de novembro, é dia da consciência negra. Nada mais oportuno e justo do que convidar uma negra, uma preta bonita e consciente que tem ligações com Nova Resende para vir conversar com a gente. Bom dia, Ana Vitória, na família conhecida como Bebel, mas aqui para nós é a Ana Vitória. Seja bem-vinda, é um prazer receber você aqui no Toró de Parpite. Oi. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu amo Nova Resende. Nova Resende é o lugar onde habita a minha alma. Toda a minha família é daí, está aí. Então, tudo que envolve a cidade me dá muito prazer de participar. E sou filha ausente, né? Porque sempre que eu posso, eu estou aí. Eu costumo ir mais de 3 vezes no ano. Esse ano, infelizmente, por conta da condição pandêmica, eu não consegui estar muito aí. Mas, estando assim, virtualmente, como muitas coisas estão acontecendo agora, eu fico muito feliz e me sinto abraçada pela cidade que eu amo. Ana, você está em São Paulo, né? Você vive em São Paulo, né? Sim, eu estou aqui em São Paulo, eu moro aqui. Eu moro aqui desde que eu nasci. Acontece que quando eu era criança, e durante toda a minha adolescência e juventude, vamos dizer assim, eu ficava entre Nova Resende e São Paulo. Mas agora eu trabalho aqui e moro aqui e vou aí só em feriado, os fins de semana que eu consigo e nas férias. A sua mãe é daqui e o seu pai, da onde é? Meu pai é daqui de São Paulo mesmo. A minha mãe é a da Sirlene, né? Ela é filha da dona Celina, do Tamiro. E meu pai é daqui de São Paulo, a família dele também. Sei. Ana, conta pra gente o que você faz, como você vive. Eu sou formada em artes cênicas pela Unicamp e eu trabalho como atriz, eu faço parte do CPT, o Centro de Pesquisa Teatral aqui do Sesc Consolação, e faço parte de um grupo que chama Plantar Cavalos, que a gente tem uma peça que chama Plantar Cavalos para Colher Sementes. É uma peça de manifestos, onde a gente manifesta como é ser o que somos dentro desse contexto social que é de tanta desigualdade. Para além disso, eu trabalho no HC, no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, no INREA, que é um Instituto de Reabilitação do HC, junto com a Rede Luci Montoro. Muito bem. Aí eu desenvolvo atividades de expressão corporal para reabilitação de pessoas com algum trauma físico ou algum diagnóstico que gere alguma deficiência. De qualquer forma, é um trabalho que tem a ver com a sua formação, né? Tem as duas coisas, né? Sim, com certeza. Fala pra gente como é que é ser uma jovem negra numa sociedade branca, uma sociedade com a falsa democracia racial. Não há democracia racial nesse país, há desigualdades e há preconceito verticalizado na nossa sociedade. A sua ótica sobre esta condição? Primeiro, eu já fico muito feliz e muito grata de você colocar de forma tão explícita, tão objetiva,
que a gente não vive uma democracia racial como tentam propagar aqui dentro e fora do Brasil, né? Na verdade, o Brasil é um país de muita desigualdade racial, de muito confrontamento racial e que exige do povo preto e também do povo indígena uma constante luta, uma constante busca por direitos, uma constante busca por um ressarcimento histórico, né? O Brasil foi construído a partir da nossa pele, a partir da nossa força, através de pretos e pretas trazidos da África, escravizados, né? Eles foram sequestrados do seu país, da sua cidade. Né? Oi? Caçados. Foram caçados. Caçados e sequestrados, né? Trazidos à força. E durante todo o período escravocrata, teve uma luta constante por uma mudança nessa hierarquização racial. O povo preto sempre lutou, né? A gente tem um histórico de lutas. E hoje, pós o período de colônia, após o período de escravização, a gente segue lutando para ressarcir aquilo que nos foi tomado, aqueles direitos que nos foram negados, né? E que ainda resvalam na nossa sociedade de hoje, através das favelas, através da nossa representação e da nossa pouca representatividade nas mídias, na TV, na internet, na publicidade, através de uma história que é contada que não condiz com a realidade e que é uma história do povo branco, colonizador, de um pouco colonizador, né, e de pouco espaço que o povo preto teve para mostrar suas lutas ao longo da história da construção brasileira. Então, como eu me sinto forte, guerreira. Eu também me sinto privilegiada de ter nos meus ancestrais esses povos fortes e guerreiros. E eu acho importante dizer, né, isso faz parte, inclusive, de um movimento da década de 70, de 60, que o povo preto é lindo, preto é bonito, e eu tenho orgulho do meu cabelo, dos meus traços, desse nariz, dessa boca avantajada e dessa pele um pouco mais retinta. E é isso que eu quero mostrar, que a gente é um povo de luta, mas também é um povo de vitória e de alegria. Não à toa, Vitória é meu nome, né? Ana Vitória. E é importante a gente dizer, eu quero falar aqui, acho que eu já falei isso alguma vez, mas uma vez numa conversa com o Carlinho Brau, a gente conversava algumas vezes, a gente encontrava em situações, e foi num dia da consciência negra na Câmara Municipal, em São Paulo, e eu participei de uma mesa lá, e o Carlinho Brau estava lá. E ele falou uma coisa que mudou completamente a minha leitura sobre a questão do processo escravocrata no Brasil. Ele disse, nenhum negro foi escravo, eles foram escravizados. Nenhum negro assumiu a consciência de escravo, nenhum negro tinha esse sentimento. Eles eram escravizados, prisioneiros de um sistema. E a outra coisa importante que eu quero... Não, deixa eu primeiro saber, você concorda com essa tese do Carlinhos? Você acha que essa é uma percepção que você considera que é certa? Nossa, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, é exatamente isso, né? Quando a gente fala que o povo preto foi escravo, a gente coloca nesse povo uma condição passiva, como se eles tivessem aceitado, concordado, como se eles não tivessem lutado contra essa situação, e isso não é verdade. Eles foram escravizados, eles foram sequestrados para serem trazidos até aqui, eles vieram contra a vontade e colocados nesse sistema escravocrata também contra a sua própria vontade, e isso precisa ficar claro. E, infelizmente, nos livros de história, infelizmente, no nosso ensino regular, isso não é colocado dessa forma. E é bom que a gente tenha esses espaços de mídia, esses espaços de comunicação, para deixar isso explícito com todas as letras. Então, sim, o povo preto não foi escravo, ele foi escravizado contra a sua vontade, ele foi sequestrado das suas nações. E muitos dos que vieram para cá eram reis, eram rainhas, eram líderes políticos e sociais. Então, a nossa história, a história do nosso povo,
é uma história de um povo vencedor também na sua terra. E acho uma outra questão muito importante que você levantou é a questão da leitura, da literatura, da versão acadêmica da história. Precisa ficar claro que a história é sempre escrita pelo colonizador, pelo opressor, né? Então, achar que a princesa Isabel libertou os escravos, a princesa Isabel não libertou os escravos. Ela assinou uma lei respondendo a uma pressão social, já havia um movimento, muita gente sofreu, morreu por esta luta. Foi uma conquista dos negros, que já tinham os negros que já tinham uma evidência social, que já tinham uma postura, em defesa dos irmãos que estavam nas senzalas e eram escravos e estavam sofrendo. Então, não é uma dádiva. Precisa ficar muito claro que a libertação dos escravos não é uma dádiva. Primeiro, tinha uma determinação econômica e interesse. E segundo, foi uma conquista. Foi a pressão que fez com que isso acontecesse. Então, isto é muito importante que a história resgate. Isso não está nos compêndios oficiais, não. Não é isso, Ana? Exatamente. E aí precisa falar também que existe também um processo global em relação à condição dos escravizados e em condição do povo preto. No Haiti havia acontecido uma revolução, né? Uma revolução que foi sangrenta. O Haiti é uma ilha e era colonizada pelos povos franceses. É uma colônia francesa. E os haitianos, através de muita luta, né, conseguiram tirar esses povos franceses do poder e institucionalizar o povo preto como liderança, através da Revolução. E isso foi um marco no mundo. E em muitos lugares as pessoas começaram a ficar preocupadas com como isso aconteceria. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, não foi diferente. Então, aqui já tinham insurgências, já tinham revoluções do povo preto contra o sistema escravocrata. E, à vista do que aconteceu em Haiti, a colônia começou a pensar, né, Portugal começou a pensar que eles precisavam tomar uma atitude para não sofrer as sanções como aconteceu no Haiti. Então, é uma luta preta mundial, que aconteceu em todos os países de colônia, né? E aqui a gente teve muitas revoltas, muitas revoluções. A revolta dos malês é só um dos exemplos. É muito importante. A Shirley Cruz, que já deu entrevista para nós, que é a nossa amiga, que é atriz e que conhece Nova Resende, atriz global lá, ela é personagem do filme A Revolta dos Malês lá na Bahia. É muito importante. E isso que ela levantou é muito importante, porque quando teve a revolta no Haiti, uma colônia francesa, e a França tinha muita importância no mundo, a civilização ocidental tinha como padrão a França, todos os colonizadores ficaram apavorados, porque em grande parte das colônias, os negros eram maioria, inclusive no Brasil. Então, esta questão foi muito importante historicamente, do ponto de vista da liberdade global dos pretos, dos negros. Vitória, você já sofreu pessoalmente situação de preconceito, de discriminação? Infelizmente não tem como dizer que não, né? É uma pena, mas eu creio assim que toda pessoa preta, toda pessoa negra, e principalmente uma pessoa preta e negra que tem consciência racial, já sofreu alguma situação de racismo, que inclusive é crime, e já viveu alguma situação de preconceito, né, ligado a essa questão racial, a essa questão étnica. Eu moro aqui no centro de São Paulo, próximo ao bairro do Higienópolis, meu bairro chama Vila Buarque, e bom, nesse bairro em que a maioria é branca, por ser um bairro muito rico, é um bairro que tem muita exclusão social, econômica e também racial, né? Então, no shopping Higienópolis, são inúmeros os casos de pessoas pretas, né, que foram seguidas por segurança, que foram expulsas do shopping, que recebe olhares olhares racistas, né, olhares discriminadores mesmo, né? E eu também já passei por isso.
no shopping, no trabalho, na escola, na universidade, todos os lugares em que uma pessoa preta ocupa, ela provavelmente vai passar por isso, principalmente se são lugares que são considerados não para ela, né? Existe essa definição que o Abdias do Nascimento, que é um teatrólogo negro, fala bastante, que é o espaço para brancos e o espaço para pretos, e que aos pretos são designados as favelas, as cadeias, espaços considerados de menor valor. E que para o branco é o ensino, são os trabalhos mais valorizados pela sociedade, e que na medida em que o preto ocupa esses lugares, existe essa tentativa forte de expulsá-los, né? Mas o nosso povo é semente, o nosso povo é raiz, o nosso povo é construção, e a gente está cada vez mais ocupando espaços que não são considerados nossos por erro deles, né? E acho que é muito importante considerar que tem episódios na nossa história recentes que determinam isso, né? Eu acho que tem uma conquista hoje, tem uma visibilidade. As eleições, as últimas eleições de domingo passado, deixaram claro aí que tem um crescimento ainda incipiente, ainda muito pequeno na proporção, mas muito forte na força e no vigor, né? Sim, aqui em São Paulo, a mulher que mais recebeu votos é uma mulher preta, trans, né, a Erika Hilton. O número de candidatos pretos aumentaram. Agora, na política também, né, existe essa luta por um ressarcimento histórico, e então os partidos são obrigados a dividir de forma equivalente o valor em relação à publicidade, né? Então, o número de candidatos aumentou e o número de eleitos também aumentou nessas eleições, e nas próximas também, com certeza. E, fora isso, existe também o processo de cotas nas universidades, e isso aumenta também a nossa ocupação em lugares considerados de prestígio. Eu, por exemplo, estudei na Universidade de Campinas, né, a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Eu, na época, era a única aluna preta da minha turma, e durante um tempo a única do curso, mas eu, na medida em que eu fui me tornando veterana na universidade, eu pude acompanhar o aumento de pessoas pretas na universidade, principalmente num curso de artes cênicas, que é um curso tão elitista, né? Então, quer dizer, não há nenhuma dúvida que a política de cotas teve efeito, foi uma coisa positiva. Porque tem muita gente que ainda critica hoje a política de cotas, né? Não faz muito tempo que eu conversei com uma pessoa que falou: a minha filha não entrou na faculdade porque uma negra lá, uma pretinha, entrou na frente dela por causa desse negócio de cota. Isso eu ouvi aqui, e é muito comum esse processo de essa percepção e essa postura ainda tradicional da sociedade branca, né? Sim, infelizmente. Infelizmente, um dos problemas do racismo é que as pessoas brancas não têm noção dos seus privilégios, né? Não têm noção do lugar que elas ocupam. É preciso olhar ao entorno, né? Olhar ao redor. Eu, na universidade, quando eu olhei ao redor, eu era a única aluna preta da minha turma, da minha classe, e durante um tempo a única da universidade, no curso de artes cênicas. Entre todos os professores que eu tinha, eu só tive um professor negro na universidade. O seu pai então, é professor universitário, não é? Meu pai é professor universitário, Celso Prudente. Ele dá aula na Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, em sociologia. E, bom, em geral, durante muito tempo, esse espaço que a gente ocupou era um espaço minoritário para nós, né? Então, as pessoas brancas têm que olhar ao redor e perceber, quando vão, por exemplo, num restaurante, as pessoas pretas estão onde? Sentadas comendo ou servindo? É muito comum também você observar isso nas lojas, nos shoppings e na própria TV. A nossa população, segundo o censo de 2010, se eu não me engano, 54% da população brasileira é preta ou parda.
Se nós somos a maioria da população, por que nós ainda somos, apesar dessas políticas de cotas, a minoria na TV, a minoria na política, né? No Senado, no Congresso, no Judiciário? Por que nesses espaços de poder a gente ainda é uma minoria? Existe toda uma luta, todo um esforço, todo um empenho do movimento negro para mudar essa condição, e eu vejo que ela está mudando, mas ainda é um fato. Nos espaços de poder, nós ainda somos minoria, e isso só demonstra o privilégio do povo branco, né, do povo caucasiano. Infelizmente, a nossa sociedade é uma sociedade conservadora, é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade machista e extremamente racista. E para isso mudar, a gente precisa abrir espaço para o povo preto, para o povo indígena, a gente precisa abrir espaço para as mulheres, e o povo branco precisa ter noção dos privilégios, precisa ter essa capacidade de olhar ao redor e conseguir enxergar as diferenças raciais e sociais que estruturam o Brasil. E outra coisa que precisa parar de fazer também, no meu fraco modo de entender, é parar de chamar os irmãos pretos, negros de minoria. Eles são maioria. Em termos quantitativos, a gente é uma maioria, né? E isso é muito visível, muito objetivo, né? E a gente percebe o quanto isso é significativo numa eleição como essa, né? Que tantos vereadores pretos foram eleitos, por exemplo, né? No Pernambuco também teve a eleição de um prefeito indígena, por exemplo. Nós não somos a minoria em termos quantitativos, mas infelizmente por conta de uma estrutura de poder, por conta de uma estrutura racista, né? Que é onde se fundamenta a nossa história, a gente é uma minoria em termos de políticos, né? Em termos qualitativos. De expressão social, né? Não é permitido nenhum tipo de expressão nem de ascensão social para vocês, né? Você falou de imagem, quer dizer, hoje vocês, os negros, estão... na novela ele é o que serve, ele é o motorista, ele é o segurança, isso é verdade. Mas de uns tempos para cá tem havido resultado da luta, da briga dos negros de ocupar espaço, de negros que foram para a televisão e viraram protagonistas e trouxeram a discussão para o primeiro plano. Então tem havido uma mudança nisso, né? Inclusive hoje, se você olhar para o volume comercial, os comerciais, as propagandas, elas já dão visibilidade para as famílias negras como mercado, né? Ou você acha que isto é uma característica já de consciência, ou é mais de mercado? O que você acha? Olha, eu acho que é uma mistura dos dois. Eu acho que existe uma luta muito forte do povo preto para ter uma maior representação e representatividade nas mídias. O que isso significa, né? Durante muito tempo, a nossa representação era baseada em estereótipos, né? Então, quando se tinha uma pessoa preta em cena, essa pessoa era a empregada, era alguém servindo, era o bandido, era o traficante, era o escravo. E a gente tem lutado para mostrar ao povo preto sobre uma outra ótica. Eu sou atriz, eu tenho formação universitária, eu trabalho num hospital de renome. Eu não sou só uma possível empregada doméstica. Sem nenhum preconceito contra a empregada doméstica, né? Não, de forma alguma. É um trabalho de honrado e honesto. De esforço. Com certeza. Cuidar da limpeza de um espaço é fundamental, né? Os espaços representam como estão a nossa mente, como é a nossa sociedade, e eles estarem limpos é de suma importância. É um trabalho muito significativo na sociedade, né? Entretanto, é um trabalho que, em geral, tende a pagar mal, é um trabalho que, em geral, não tende a ser tão qualificado em termos de formação, e é muito ligado também, a estrutura do trabalho das empregadas domésticas, ainda é muito ligado a um sistema escravocrata, né? Até
pouco tempo atrás, se você for olhar na arquitetura dos apartamentos, dos prédios e das casas, tinha um quarto de empregada que fica próximo à área de serviço para essa empregada dormir aonde trabalha. Isso é muito próximo, muito análogo à escravidão. Através de lutas, e de lutas do povo preto também, a gente conseguiu qualificar o trabalho doméstico, né? Então, agora você é obrigado a registrar, durante muito tempo não era, você é obrigado a pagar, no mínimo, um salário mínimo, durante muito tempo não era. Tem os direitos sociais. Então, é uma luta, né? Então, é um trabalho extremamente digno e necessário para a sociedade, os trabalhos que são relacionados ao servir e ao limpar. Mas a gente também pode ser mais do que isso, né? A gente também pode ser médico, a gente também pode ser empresário, a gente também pode ser professor, enfim, né? As profissões possíveis são quase infinitas. Através de uma luta, a gente tem conseguido tirar do estereótipo a nossa representação e aumentar a nossa representatividade. O que isso significa? Aumentar o número de pessoas pretas num programa de TV, num jornal, como jornalista, como apresentador, como repórter, através dos filmes e das novelas e das séries, enfim. A gente tem conseguido aumentar a nossa quantidade em termos de imagem, porque antigamente, se você for olhar para uma novela ou para um filme, você ia achar que você estava onde? Na Suécia, né? Porque quase todos eram brancos. Só que a maior parte da nossa população é preta. Então, como que a gente não estava em maioria nas mídias? Isso é muito questionável. Então, isso é através da luta e de uma certa consciência. Por outro lado, como nós somos maioria, em termos populacionais, quantitativos, nós representamos uma parcela muito significativa de mercado. Então, quando você consegue atrair o povo preto para compra, você consegue atrair muita gente. Isso está muito intrincado a uma questão do capitalismo, né? Que é como se estrutura a nossa sociedade hoje. E é por isso também que a nossa representatividade tem aumentado em relação à publicidade, por exemplo, né? Recentemente teve uma ação das lojas Magazine Luiza, né, em que os trainees seriam preferencialmente pretos. Eles iam colocar mais gente preta para fazer parte dos seus servidores, dos seus colaboradores dentro da empresa. Isso gerou muita discussão, racismo reverso, né, que é algo que objetivamente nem existe. E aí eles mesmos falaram, né, que esse ressarcimento histórico se ligava também a uma necessidade do capital. Se a gente tem mais gente preta dentro da nossa empresa, a gente tem mais gente que consegue pensar como atingir diferentes camadas do mercado. E é isso que nos interessa, segundo o Magazine Luiza. E isso é um fato, né? O Matheus me lembrou um negócio muito interessante. Eu vou voltar ao exemplo da Shirley aqui, né, que batalhou a vida inteira. Eu conheci ela como jornalista, como repórter. E aí depois ela fez filme, fez desde Cidade de Deus, ela fez centenas de coisas. E depois ela disse, cheguei num ponto que eu acho que eu trabalhei muito. Ela era diretora de uma editora numa novela da Globo, do núcleo do Antônio Fagundes. Quer dizer, uma negra diretora de uma editora era uma conquista muito importante. O significado era muito além do papel, né? Muito interessante essa análise, né? Sim, e o que representa para as outras pessoas, né? Então, recentemente a gente teve a eleição presidencial nos Estados Unidos, né? Em que foi eleito o Biden, e a Kamala Harris é a vice dele e é uma mulher preta. E o quanto isso representa para a população. Você vê uma pessoa ocupando esse espaço e você fala, eu também posso. Esse espaço também é meu. Então, isso que o Abdias Nascimento falava, né, do espaço feito para pretos e o espaço feito para brancos, a gente começa a destruir com essa ideia e mostrar que todos os espaços podem ser nossos. O próprio Obama, né, um ex-presidente dos Estados Unidos, que era preto. Então, ter essas pessoas ocupando espaços de poder,
tanto do ponto de vista objetivo, né, como a Kamala Harris, que foi a primeira vice-presidente mulher negra nos Estados Unidos, quanto uma atriz fazendo o papel de diretora de uma editora, é muito significativo, né, tanto do ponto de vista de abstração, quanto do ponto de vista objetivo. E de percepção de valor mesmo, né? E acho que teve uma outra questão, você levantou a questão dos Estados Unidos, a gente está encerrando, mas não pode deixar passar batido. A importância que o movimento negro teve nos Estados Unidos a partir da morte daquele afrodescendente lá nos Estados Unidos, né? Sim, o George Floyd. Depois da morte dele, começaram a insurgir vários movimentos de luta para mudar o sistema policial nos Estados Unidos, né? Porque é um sistema que é muito agressivo e extremamente assassino, né? Como foi o caso do George Floyd, que faleceu através de um policial branco. E no Brasil não é diferente, né? Hoje, infelizmente, a gente tem o caso no Rio Grande do Sul, em que um homem negro foi assassinado pelos seguranças de uma instituição privada, o Carrefour, que é um supermercado que a gente tem aqui em São Paulo, em francês, outros lugares. Uma rede francesa. Exatamente, uma rede francesa. Não é o primeiro caso de racismo dessa rede, assim como não é o primeiro caso de racismo em supermercados, né? Se a gente for ver, aconteceram num passado recente muitas situações racistas, assassinas nesses mercados, enfim. E é isso, né? A gente precisa repensar também a nossa política de segurança no Brasil, porque a Polícia Militar brasileira, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em diversos estados do Brasil, é extremamente racista e genocida, né? A cada 23 minutos, uma pessoa preta, em geral um homem preto, é assassinado no Brasil. Isso é muita coisa, isso é genocídio. E como insurgiu nos Estados Unidos uma mudança política a partir disso, eu acho que aqui a gente também está nesse movimento de se colocar politicamente. Hoje aqui em São Paulo vai ter uma manifestação em relação ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque é o dia da consciência negra, é o dia da consciência racial, e ainda assim, a cada 23 minutos tem uma pessoa preta sendo assassinada brutalmente, de uma forma totalmente injusta e pouco cívica, totalmente fora dos padrões dos direitos humanos. Eu só quero retomar aqui a questão lá do Rio Grande do Sul. Eu li agora há pouco, essa entrevista é gravada, nós estamos gravando no dia 20, ela vai ao ar no domingo, que eu vi todas as providências que foram adotadas pela empresa, ela suspendeu o contrato com a empresa de segurança, soltou uma nota oficial dizendo que está dando toda a atenção para a família e está refazendo uma consideração sobre a política dela. Eu acho que isso aí é uma coisa que é o mínimo possível que se faça, é o mínimo possível que se faça, inclusive em defesa da sobrevivência dela como uma empresa de vendas. Então, a gente tem que dar a informação do que fizeram, mas é uma coisa que é o mínimo que se espera e tem que se apurar. Ô, Vitória, nós estamos chegando ao final aqui da nossa conversa. Eu quero só fazer uma colocação. Quando se tem a discussão da questão do negro, do preto, da história da escravidão do Brasil, em nenhum momento se está propondo uma guerra contra os brancos, entendeu? Não é isto, isso precisa ficar muito claro, está entendendo? O que se pede é que haja civilidade e compreensão em direitos. A base é de direitos, é de igualdade, são pessoas iguais a gente, entendeu? Sim. A cor da pele não pode significar o que muita gente considera que significa. Isto é de uma brutalidade, de uma imbecilidade sem tamanho. Entendeu? Então, é isso que precisa ficar claro. E eu gostaria que você falasse disso, Ana, para a gente encerrar esta nossa conversa tão produtiva. E espero que o povo de Nova Resende, que é um povo politizado, um povo civilizado, um povo generoso, compreenda o alcance que essa questão precisa ter. O que o povo preto busca através dos seus
movimentos raciais é a equidade, né? A gente busca um ressarcimento histórico. A população africana foi trazida contra a vontade, sequestrada, foi escravizada pelos portugueses. Durante muito tempo a gente construiu o Brasil, através do nosso suor, através do nosso sangue, através da nossa cultura, e a gente busca um ressarcimento histórico desse momento, né? Dessa parte da história do Brasil. A gente busca ter equidade nos espaços de representação, a gente busca ter equidade na educação, a gente busca poder contar a nossa própria história, a história do nosso povo, a história dos nossos ancestrais, né? E isso é uma busca por dignidade, é uma busca por respeito. Então, não é uma luta de brancos contra pretos, é uma luta, na verdade, para a construção de uma sociedade mais igualitária, e isso é benéfico para todos. E já que a gente está se despedindo, eu gostaria de agradecer o convite, gostaria de mandar um beijo para todo mundo de Nova Resende. Eu amo essa cidade ajudou a construir a mulher que eu tenho orgulho de dizer que eu sou hoje, ajudou a construir a minha identidade, que eu também tenho muito orgulho, eu tenho muito respeito pelo povo daí. Como você disse, é um povo muito generoso, é um povo muito politizado, vocês levam política muito a sério e eu acho isso muito importante. É um povo muito educado, né? E que a educação é a base dessa sociedade. Então eu fico muito feliz de poder dizer que eu sou uma filha daí também. Muito obrigado. Eu quero encerrar convidando vocês todos para domingo que vem, mais um Toró de Parpite, mais uma pessoa que tenha coisa para nos contar, para nos ensinar ou para nos ajudar a melhorar o mundo e entendê-lo melhor. Esta é a função do Toró de Parpite. Então, até a semana que vem, e como eu encerro todo esse programa aqui na Vila dos Cafezais, eu vou convidar a Ana para a gente fazer aquela história de sempre. Viva Nova Resende! Viva Nova Resende! Viva a Vila! Viva a Vila! Muito obrigado, pessoal. Grande abraço. Resende Web TV, cada vez mais perto de você.